Hoje vamos falar sobre o caso de um rapaz que desde muito novinho parecia apresentar memórias de uma vida passada. Mas antes, se inscreva no canal e já curte esse vídeo agora no começo para não esquecer. Eu sou Josi Oliveira e esse é o Terror, Mistérios e Lendas. A cabala judaica, religiões de matriz africana como candomblé, umbanda, quimbanda, religiões indianas como o hinduísmo, budismo, jainismo, algumas religiões pagãs e o espiritismo são algumas das religiões que acreditam em reencarnação. Cada uma delas entende o processo de forma diferente, de acordo com os desígnios de cada religião. Na história, temos alguns casos de pessoas que dizem se lembrar das suas vidas passadas, e os fatos relatados batem tanto, que até quem não acredita fica encafifado. Hoje, especificamente, vamos falar da história de James Leininger. Se vocês gostarem, nós traremos mais história com esse tema aqui para o canal. Andrea e Bruce, pais de James Leininger, são autores do livro A Volta, resultado de 4 anos de pesquisas, muitos quilômetros de viagem e mais de 1 ano de escrita. Eles não compreendiam as razões que levavam seu filho a ter pesadelos com tanta frequência e com tanta intensidade, e expressá-los com uma clareza que apenas alguém mais velho seria capaz. James nasceu em 1998 em Louisiana, nos Estados Unidos. Nos anos 2000, com apenas 2 anos de idade, James começou a ter muitos pesadelos. Ele acordava gritando, chorando, muito assustado. Não eram pesadelos normais para um bebê da idade dele. Ele ficava deitado, chutando e com os punhos para o teto, como se estivesse em uma caixa tentando sair. Isso aconteceu por 3 ou 4 meses seguidos, até que numa noite a mãe dele ouviu o que ele estava dizendo. O avião caiu pegando fogo. O homenzinho não consegue sair. Ela então o acordou, o acalmou e perguntou: quem é o homenzinho? E ele disse: eu. Ela então pergunta: qual era o nome do homenzinho? E ele respondeu: James. Ela então acha que ele não entendeu a pergunta e prossegue tentando entender o que estava acontecendo. O homenzinho tinha amigos, filho? E ele responde: Jack Larson. Mais para frente, quando estavam fazendo as pesquisas, Bruce e Andrea descobriram que Larson era o melhor amigo de James Houston, que na época estava vivo e morava no Arkansas. O pai, surpreso, achou aquilo estranho, pois foi muito específico. De onde ele tirou isso? Quando completou 3 anos, James começou a desenhar. Eram cenas repetitivas de batalhas, aviões no ar. Ele não se interessava por mais nada além disso, mesmo com sua mãe o incentivando. Certa vez, ela pediu para ele desenhar uma flor ou uma árvore. Ele então desenhou uma cena de batalha com uma flor no meio. Ele ia a museus de aviões e sabia o nome de todos, com detalhes precisos. Com 5 ou 6 anos, ele sabia coisas que só um especialista ou alguém que pesquisava muito sobre o assunto poderia saber. E não tinha explicação, ele simplesmente sabia. Certo dia, ele estava brincando com os aviõezinhos dele e disse calmamente: Mãe, antes de eu nascer, eu era um piloto. Meu avião foi atingido no motor, caiu na água e foi assim que eu morri. A mãe conta que ficou em estado de choque. Os anos iam passando e os desenhos e as brincadeiras se repetiam. Avião caindo e pegando fogo. Olhando os desenhos, as brincadeiras, os pesadelos, James parecia uma criança traumatizada, o que não fazia sentido nenhum, pois ele não tinha tido nenhum trauma na vida, principalmente vindo de aviões. Outro fato curioso é que ele escrevia seu nome com muita destreza para a idade que tinha, e ele assinava James 3, e quando a mãe perguntava por que o 3, ele sempre dizia que é porque ele era o terceiro James. Então Andrea contou para sua mãe, a avó do menino, o que estava acontecendo. E ela, sem titubear, respondeu: ele deve estar se lembrando da vida passada. O pai, totalmente cético, disse: não sei o que está acontecendo, mas isso com certeza não é. O menino foi crescendo e um dia o pai resolveu perguntar, do nada: quem atirou no seu avião? James respondeu: os japoneses. O pai prossegue questionando: como você sabe que foram eles? James respondeu: o grande sol vermelho. O pai pergunta: de onde veio seu avião? James responde: de um barco. E seu barco tinha nome, filho? E ele disse: Natoma.
Eu disse que isso parecia japonês, e ele me olhou como se eu não tivesse cérebro, e disse, bem chateado, não, não é japonês, é americano. A essa altura, os pais já tinham duas informações, Natoma e Jack Larson. Eis que surge a terceira pista. O pai de James comprou um livro sobre a Batalha de Iwo Jima, que foi uma batalha dos Estados Unidos contra o Japão no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, para acabar com a guerra no Pacífico. Um dia, Bruce abre uma página com um mapa de Iwo Jima e uma foto da ilha. James simplesmente aponta para o mapa e afirma: foi aqui que meu avião foi abatido. O pai então começa a fazer longas e incansáveis pesquisas, até que encontra o nome do navio que James havia citado. USS Natoma Bay CV-62. Não sei se é assim que é o certo de ler, tá, gente? E segundo o relatório, o navio esteve em Iwo Jima. Bruce encontra a foto do navio nas pesquisas e conta que naquele momento surtou, se arrepiava todo. Ele encontrou um registro que dizia que Jack Larson era o oficial assistente de armamentos a bordo do Natoma. James descreveu como eles faziam bombas de napalm, mais uma coisa muito específica, já que ele tinha apenas 6 anos na época dessas pesquisas. Como ele poderia saber algo desse tipo? Bruce começou com essas pesquisas no início dos anos 2000. Extremamente cético, sofreu muito com todo o processo de descobertas, ficou obcecado, examinando pilhas e mais pilhas de documentos, relatos e pesquisas na internet. Ele percorreu milhares de quilômetros para se reunir com ex-combatentes e tentar entender o mistério que envolvia seu filho. Ele tentou de todas as maneiras encontrar uma explicação científica, algo lógico, sobre o que estava acontecendo. E mesmo diante de todas as evidências, ele demorou a se convencer que James Leininger e James Houston Jr. eram a mesma pessoa. Para a mãe dele foi mais fácil, porque ela escolheu acreditar desde o início. Ele ia a bibliotecas, entrava em fóruns na internet, perguntava sobre veteranos do Natoma Bay. Até que ele foi em uma reunião do Natoma e lá descobriu que apenas um piloto do navio foi morto durante a operação em Iwo Jima. Ele liga para Andrea, relata o fato e conta que o nome do piloto era James M. Houston Jr. Andrea então diz: isso faz do nosso James o terceiro James. Os pais de James procuraram pela família do piloto e pouco tempo depois receberam uma carta de Anne Barrow, irmã de Houston, dizendo que acreditava nos sonhos de James, pois traziam informações convincentes e verdadeiras. E disse emocionada: não tem como ele saber de todas essas informações senão por um aspecto espiritual. Andrea queria encontrar a família de James Houston e conseguiu encontrar Anne, que de cara disse que James acertou o nome dela, lhe contava coisas da infância e, emocionada, disse: eu acredito totalmente. Aquilo foi um alívio para André e Bruce. James conta que foi estranho conhecer Anne, mas muito legal, pois não se conheciam, mas é como se fossem parentes distantes que não se viam há muito tempo. Anne diz: ele me considera a irmã dele. Provavelmente ele é mesmo a reencarnação do meu irmão. A família decide ir até o Japão, no lugar onde o avião de James Houston foi abatido. No meio do oceano, onde tudo aconteceu, a mãe dele disse: é hora de se despedir de James Houston. James Leininger ficou muito emocionado, não conseguia parar de chorar. Hoje, James está com 27 anos, hoje 2025, e ainda se sente afetado pelas memórias do avião caindo. Sentimento de medo, pavor, saber que ele estava lá naquele acidente, carregar todas as emoções daquele momento terrível. Para James, a alma continua. Ele acredita que tinha algo que James Houston não tinha conquistado, algo que ele precisava fazer e não tinha feito ainda. E essa foi a chance de continuar seu legado, fazer algo dele permanecer aqui. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, se inscrever. É muito importante para o crescimento do canal. Quando vocês curtem e comentam, o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo e querem ver mais da gente por aqui. Nos sigam nas redes, todos os links estão na descrição do vídeo aí embaixo e na descrição do canal. Quem quiser pode nos apoiar na vaquinha ou no Apoia-se. O link também está na descrição do vídeo e do canal. É uma forma da gente trazer melhorias para cá. Então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Até a próxima história. Fui!